menino Pedro, de 4 anos, é um exemplo de criança levada. Já quebrou a cama da avó, rabisca paredes, apronta de tudo. Karine, a mãe, conta que corrigiu o filho com palmadas. Mas aí veio um problema. Pedro se acostumou e já nem ligava para a punição dela. Acostumou com a palmada. Então, se você dá uma palmada nele, ele já começa a rir, fala que não doeu, não doeu. A solução foi mudar de atitude. Karine deixou de lado os tapinhas no bumbum e recorreu a outra estratégia. Pedro é apaixonado por desenho animado. Agora, toda vez que ele desobedece, fica sem ver televisão. Parece que deu certo. Sei que ele melhorou, sim, melhorou. Melhorou porque quando eu batia, dava as palmadinhas nele, ele falava que não doía e ainda ficava triste, ficava com raiva de mim. Cada família define as suas regras. Eu acho que é melhor conversar, né? Palmada só faz a criança ficar mais nervosa, né? Eu acho que eu não dou palmada, não. Não dá palmada, não falar, não gritar com ele. Então, tentando com carinho, ele também me atende com carinho. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, às vezes, a gente saber falar um não, falar um sim, sendo firme, mas sem recorrer, às vezes, à palmada. A partir do século XVI, muitos alunos tiveram a dolorosa experiência de serem educados com esse objeto. A famosa palmatória era aceita pela cultura da época. Mas e se hoje algum professor resolvesse trazê-la de volta à sala de aula? Acho que os pais não aceitariam isso nunca. Por quê? Porque bater, ainda mais com palmatória, né? É uma coisa medieval mesmo, isso não existe mais não. E não existe mesmo. A palmatória foi abolida definitivamente das escolas mineiras há 82 anos. Rosilene é psicóloga e recebe as denúncias de violência que chegam ao juizado da infância e da juventude. Existem várias formas, né, de trabalhar com uma criança, de educar uma criança, e a palmada não é necessária, exatamente porque quando você dá uma palmada numa criança, você está ensinando para ela a lei do mais forte. A dica para evitar as pirraças é ignorar as reações negativas da criança e contar até 10. Tratar a criança de acordo com a idade dela. Se a criança vive no mundo da fantasia, se ela quer brincar, se ela quer fantasiar, não é com violência que a gente vai arrancar ela, né, daquele momento de birra, porque não vai adiantar. E mais, né, quando a criança percebe que é exatamente a birra que provoca, né, a ira dos adultos, é esse método que ela vai usar nas próximas vezes quando ela quiser conseguir alguma coisa. É essa a realidade. Pois é, gente, muita gente já conhece a história do Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos já contou essa história por aí, mas para quem não conhece, eu vou tentar contar rápido. Roberto Carlos foi menino de rua. Exatamente. Esteve na FEBEM quantas vezes? Eu fugi da FEBEM mais de 100 vezes, né? Foi de 6 até 13 anos de idade, e com 7 anos comecei a fugir, né? Então, assim, fugia, voltava, até que uma pedagoga exatamente resolveu cuidar de você de uma outra forma, né? Exato. Do tempo de violência que você sofreu lá dentro da FEBEM. O que fica da violência? Olha, uma coisa interessante, acho que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece nunca, né? E a FEBEM naquela época era década de 70, então os maus tratos, né, imperavam lá dentro da FEBEM. É como se fosse uma coisa oficial. O menino que não apanhasse, né, tinha uma coisa assim, é melhor bater quando é pequeno, senão quando ele cresce, né, ele vai apanhar depois de grande, é uma coisa assim. E eram torturas, na verdade, não era só palmada, né? A tortura podia ser até afogamento em um tanque cheio de água, podia ser... O beliscão, isso era uma coisa normal, notório, né? E o famoso tabefe no pé do ouvido, isso era uma coisa de... Você, menino, achava que a violência era uma forma de resolver. Exatamente, era uma coisa normal, achava que era normal. Então, assim, se você via um colega apanhando, em vez de ter solidariedade, você ficava rindo, aquela coisa toda, tipo assim, ainda bem que não é comigo, né? Ou seja, não é tão que faliu esse modelo de educação que era chamada FEBEM. Agora, por um outro lado, né, Gastão? Gastão atende crianças vítimas de maus tratos. A pessoa começa, uma palmadinha, a pessoa está descontrolada e é por essa porta que começa a violência doméstica. Na verdade, a violência doméstica no Brasil hoje é muito grande, né? Cerca de, parece que 12% das crianças sofrem de violência doméstica, chocante, né?
Né? E o índice de trauma no Brasil hoje é muito alto, é cerca de 50% da população infantil. Né? E isso vai dar o quê? Vai dar a criança problemática, vai encher de alguma forma o sistema de saúde de depressivos ou de marginais. Né? Porque você não tem muita saída. O Roberto Carlos talvez seja uma exceção. Uma exceção, né? Eu acho que é um cara talvez de muita luz, né? Que conseguiu fugir, né? Dessa arapuca que é, né? O sistema hoje que cuida de crianças que sofrem trauma. E começa assim, isso acho que só aconteceu também porque teve um momento da minha vida que eu tive muito afeto. Tudo que foi o contrário daquilo que eu tinha sofrido. Não foi uma coisa natural. É porque criança precisa de carinho. Acho que eu falo, o que é limite? Né? Limite é cuidar, é amar, é dar amor, é dar o que a criança precisa para crescer e de vez em quando chamar atenção. Né? Chamar atenção. As pessoas chamam limite de dar palmada. Palmada só ensina a bater. Né? Não ajuda em nada uma criança. Né? Você cria marcas que ficam para sempre. Hoje está provado, né, que uma criança com trauma fica com lesões cerebrais pro resto da vida. Mesmo que aquela palmada não tenha uma cicatriz física, não machuca. Cicatriz de alma. Né? Aquilo fica pro resto da vida. O Roberto falou disso agora. Né? São feridas que nunca cicatrizam, estão sempre sangrando. Né? E são feridas sem tempo. Pode ser há 40 anos atrás. Se você lembrar, sofre, chora do mesmo jeito. E uma coisa interessante foi o começo, né, que você falou do Santiba, né? Toda vez que um pai levanta a mão pro filho, né, ele está assinando atestado de incompetência. Ele está dizendo, não dou conta de educar dessa exatamente, né? E eu sou de uma época, um período que eu convivi com a minha família na infância, eu lembro, nunca apanhei do meu pai, mas eu me lembrava que meu pai não precisava bater, bastava ele olhar. Sabe, ele impunha, né? Ele impunha o respeito. É o respeito, com o olho, aquela coisa toda. Isso era confortável pra gente. Eu acho que as pessoas têm que começar a falar não. Exatamente. Hoje você tem uma geração de pais culpados, né? Que por trabalhar demais, por dar pouca atenção, por não ser os pais que os pais foram, não falam não para as crianças. E tudo que a criança quer é não. Que outro dia uma amiga psicóloga comentou que uma criança disse para ela com todas as palavras no consultório, assim, que na hora que meu pai me bate, é a única hora que ele me dá atenção. Quer dizer, tem que achar uma outra forma, né? Mas isso é muito ruim, né? Não, pensa, né? De amor negativo, mas tem que achar um outro caminho, né? Para dar o limite que o filho precisa. Sem dúvida. Né? Eu acho que criança precisa de carinho. Né? Criança precisa de atenção. Criança precisa de cuidado. Agora, por exemplo, vamos ajudar a gente assim. A mãe tem um filho que é da pá virada mesmo, que é aquele que, né, vai forçando os limites para ver onde que chega. O que ela faz com esse menino? Naquela cartilha que eu te dei, eu até falo muito disso, né? Porque a gente é educado, às vezes, num sistema que se bate. E você acha que isso vai ser certo porque você deu certo, né? E não é bem assim, né? Eu acho que hoje você tem que estar atento à comunicação da criança. Se ela está levada demais, o que ela está falando com isso? Né? Esse comportamento quer dizer o quê? Isso é um pedido de ajuda. Um pedido de atenção, um pedido de que algo está errado com ela. Pelo amor de Deus, olha para mim. E criança, gente, criança é igual planta, né? Se ela está crescendo tortinho, você bota uma parazinha, ela cresce reto. A melhor hora de tratar uma criança é na infância. Né? Você está ajudando a formar um adulto normal, um adulto feliz, um adulto tranquilo e um adulto que vai ser um bom cuidador de crianças. Roberto Carlos, Roberto, como é que foi a sua experiência? Porque você estava acostumado a apanhar, e muito, né? E era terrível, né? Levado, você já contou. Essa pessoa que cuidou de você, essa pedagoga que cuidou de você, como que ela passou a te corrigir sem usar a violência? Não, na verdade, eu estava tão acostumado com o castigo na FEBEM, que eu, quando chegava em alguma casa ou alguma escola, já que vai dar errado, que eu vou apanhar daqui a 15 dias, a uma semana, então eu já vou encurtar o caminho, vou apanhar hoje de uma vez e já acabo com isso. E quando eu fui para casa dessa francesa, dessa pedagoga, no começo ela me deu uma total liberdade, para primeiro me conhecer. Eu acho que foi fundamental isso. Ela não podia nunca trabalhar comigo sobre a ótica dela. É o que nós fazemos hoje, né? Nós queremos educar o nosso filho, né? Meu jeito é assim. Antes de olhar para ele. Exatamente, sem entendê-lo, né? E ela primeiro me entendeu. E depois de um ano de convivência, eu ainda era uma criança muito danada dentro de casa, e teve um dia que ela falou que talvez eu iria embora. Ela começou a trabalhar com o meu emocional. Quando ela falou, estou cansada, eu vou embora. Aí me doeu a ideia de perder. Eu falei, pera,
Se eu continuar desse jeito, eu vou perder, né, essa pessoa. Foi a primeira pessoa que eu tive essa ligação afetiva, o medo da perda. Quando aconteceu, então, no dia que ela saiu com a desculpa de renovar o visto no passaporte, eu falei, acho que é hoje que ela vai embora. O meu medo que ela fosse embora foi tão grande que eu pensei, então eu vou encurtar essa história. Eu vou dar um motivo para ela abreviar o sofrimento. Exatamente, eu inundei a casa dela de água. E tinha certeza que ao chegar em casa, iriam bater, ou até me espancar mesmo. Eu estava até preparado já, porque eu sabia que não ia dar certo. Coloquei minhas coisas numa mochila, deitei na minha cama. E ficou esperando ela vai chegar, vai me bater, vai acabar com isso. Era só um sonho que eu estava vivendo. Quando ela chegou em casa, viu tudo molhado. Eu pensei que ela fosse direto entrar no meu quarto arrombando a porta. Ela não arrombou a porta, ela bateu na porta, perguntou se estava dormindo. Eu levantei com uma cara de anjo. Eu pensei, ela vai entrar com um porrete e vai me bater. Só que ela entrou serena, tranquila e falou, Roberto, você esqueceu a torneira da banheira aberta? Ela molhou todo o meu quarto, molhou a casa, inundou tudo. Você esqueceu a torneira aberta? Eu falei, não, fiz foi de propósito mesmo. Tipo assim, agora vai vir um couro, né? Só que ela não me bateu. Ela tirou a mão de trás das costas, pensei que ela segurou um chicote, uma correia. Ela me deu foi um abraço, né? Eu tentei sair do abraço dela, né? Mas ela me travou no abraço. Ela começou a chorar e ela confessou que passava com ela. Falou, meu pequeno, o que eu preciso fazer para te provar que eu te amo? Me ensina. O que eu faço para te convencer que você me é importante, que eu te amo? Aí eu abri a boca. E pela primeira vez, num momento de delito, eu estava recebendo um abraço, um carinho. Eu estava acostumado a receber não uma pancada, uma porrada, como se diz. Essa história é linda, né? Ela me deu um abraço, eu falei, mas a senhora vai embora? Eu falei, não, eu consegui renovar o visto, vou continuar no Brasil. Eu falei, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu molhei a casa toda. Eu falei, liga da mãe, você enxuga que eu te ajudo. Aí eu percebi que não tinha motivo mais para ser tão levado. Que tinha alguém que gostava de mim. É o afeto. Exatamente. Agora, Gastão, para terminar, você que trabalha com as crianças, tem um site, trauma infantil, não é isso, Gastão? www.traumainfantil.kit.net, né? A gente tem lá informações, nós temos um projeto que funciona trabalhando com crianças aqui em Brasília, em São Paulo, numa série de lugares, e tem uma clínica de baixa renda que a gente atende crianças, né, num preço bastante pequeno, né, no sentido de ajudar. São cerca de 10 profissionais preparadíssimos para atender isso. Né? Esse telefone você encontra no site. Tá bom. Que tomara que não seja preciso tratar a criança depois do trauma. Né? Então, como diminuir os traumas. A melhor hora é sempre antes. É sempre antes. É no que aconteceu. Tá bom. Obrigada, Gastão. Obrigada.